O frio cortante da noite abraçava minha casa isolada no campo, como se sussurrasse segredos sombrios pelos campos vazios e pelas árvores que balançavam ao vento. Era uma solidão profunda, apenas a companhia da escuridão e dos sons distantes da natureza. Minha casa, uma construção antiga de madeira, rangia com os ventos noturnos, criando uma sinfonia inquietante que ecoava pelos corredores vazios. Eu estava sozinho naquela noite, imerso em meus próprios pensamentos, quando um ruído distante perturbou o silêncio, como se alguém arrastasse os pés pelo lado de fora. Ergui-me do sofá e caminhei até a janela da sala, a única testemunha silenciosa da vastidão escura que se estendia além da minha propriedade. Ao olhar pela janela, meus olhos se depararam com uma figura estranha. Um homem gordo, sujo e desgrenhado estava ali, imóvel, encarando-me com olhos vazios. Seu hálito parecia pintar manchas na vidraça, criando uma névoa que me impedia de ver claramente seu rosto. Arrepiei-me de terror, a respiração presa em minha garganta. Grito, pensei. Grito e ele se afasta. Contudo, ao gritar com todas as minhas forças, o homem na janela permaneceu impassível. Nem um único movimento, nem uma reação. Aquela figura inerte parada no exterior da minha casa tornou-se a personificação de um pesadelo. Aflito, agarrei-me à ilusão de que poderia lidar com a situação de forma racional. Ameacei-o, implorei para que partisse, mas tudo foi em vão. Como se estivesse além do alcance da realidade, ele permaneceu imóvel. A escuridão parecia tê-lo engolido, deixando apenas a sombra de sua presença perturbadora. Foi quando, subitamente, como se alguém tivesse apertado um interruptor invisível, ele se virou. Os olhos vazios encontraram os meus, e uma onda de pavor percorreu meu corpo. Sem dizer uma palavra, ele começou a se afastar, atravessando o terreno gramado até desaparecer na noite. Fiquei parado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O medo agarrou meu coração enquanto eu encarava a escuridão, tentando entender o inexplicável. Quem era aquele homem? Por que ele escolheu minha casa isolada no campo? Os dias que se seguiram foram marcados por uma ansiedade constante. Cada sombra, cada rangido da casa velha parecia um sussurro sinistro. No entanto, a noite seguinte trouxe algo ainda mais aterrorizante. Enquanto eu me aninhava na escuridão do meu quarto, a lua lançava uma luz pálida através da janela. Fui repentinamente inundado por uma sensação de que algo observava de fora. Relutante, fui até a janela e lá, mais uma vez, encontrei o homem gordo, sujo e desgrenhado. O mesmo olhar vazio, a mesma presença inerte. Dessa vez não hesitei. Empacotei o necessário às pressas, deixando para trás uma casa que se tornara uma prisão de medo. Mudar-me era a única maneira de escapar daquele horror inexplicável que se agarrara à minha alma. Nunca soube o que aquele homem era ou o que ele queria, mas ele deixou cicatrizes profundas na minha mente. A casa isolada no campo tornou-se um espectro em minha memória, e a escuridão da noite, um manto que esconde segredos aterradores. Fugi daquela casa, mas o pavor que me consumia seguiu-me, sussurrando sombras nos cantos da minha mente, enquanto eu tentava, desesperadamente, esquecer aqueles olhos vazios na escuridão. As noites no interior do Maranhão trazem consigo um calor sufocante e um silêncio que se acomoda nos recantos das cidades adormecidas. Eu sou uma mulher solitária, que compartilhava meu sobrado antigo naquela época com minha mãe idosa, Dona Elisa. Cuidar dela era minha responsabilidade, e a rotina que compartilhávamos era entrelaçada com os murmúrios dos corredores empoeirados. Os primeiros indícios de que algo estava errado surgiram como sussurros fantasmas durante a noite. Sons inexplicáveis dançavam entre as paredes da casa, ecoando pelos cômodos como um eco de vozes desconhecidas. Inicialmente, atribuí esses ruídos ao vento que sussurrava pelas frestas da casa, mas logo ficou claro que algo mais sinistro se escondia nas sombras. A primeira pista veio quando objetos começaram a aparecer fora do lugar. Utensílios de cozinha, fotografias de família
e até mesmo pequenos móveis pareciam se movimentar quando eu virava as costas. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que eram lapsos de memória ou consequências do envelhecimento da casa, mas a sensação de que algo estava observando persistia. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Alimentos começaram a desaparecer da despensa, como se uma entidade invisível invadisse a cozinha durante a noite. As prateleiras eram deixadas quase vazias, enquanto marcas de sujeira estranha surgiam nas paredes, o que era algo completamente sem lógica. A primeira suspeita recaiu sobre minha mãe idosa. No entanto, ela mal conseguia sair da cama, dependendo de mim para as tarefas mais simples. Ela era incapaz de se locomover pela casa, muito menos realizar tais atos misteriosos durante a noite. Assim, a explicação de sua participação foi descartada, deixando-me perplexa e inquieta. Os dias se transformaram em noites repletas de ansiedade e medo. Uma constante sensação de ser observada permeava cada canto do sobrado. Minha mãe, inconsciente dos eventos perturbadores que ocorriam ao seu redor, permanecia imersa em seus sonhos frágeis. A verdadeira prova do horror revelou-se em uma noite após a missa. Ao retornar à casa, sob a luz da lua, uma sombra se destacou de relance na janela do sótão. Fiquei congelada no meio da rua. Meu coração acelerou. A respiração tornou-se superficial. Um vulto sinistro se movia, indistinto entre as trevas. O medo congelou minha espinha. Minha mãe estava sozinha em casa, vulnerável à presença invisível que habitava nosso espaço. Com coragem trêmula, chamei a polícia, descrevendo a presença que assombrava nosso lar. Do lado de fora, a noite estava mais escura do que nunca. Os policiais chegaram, explorando cada recanto do sobrado enquanto a ansiedade apertava meu peito. Foi no sótão que encontraram a origem de todo o tormento. Entre caixas empoeiradas e sombras densas, um mendigo magro e desalinhado emergiu. Seu olhar vago encontrou o meu enquanto os policiais o retiravam da escuridão. A verdade era mais terrível do que eu poderia imaginar. O mendigo havia se instalado no sótão, escondido dos olhos curiosos da cidade. Vivendo nas sombras, ele se alimentava de nossos recursos, deixando para trás um rastro de caos e medo. A explicação para os sons, os objetos fora do lugar e os alimentos desaparecidos estava diante de mim, manifesta na figura desgastada do intruso. A casa que um dia foi nosso refúgio tornou-se uma prisão de pesadelos. Mesmo com o mendigo afastado, o trauma persistiu, gravado nas paredes como cicatrizes emocionais. A segurança da minha casa desmoronou, e o silêncio do Maranhão, uma vez calmo, tornou-se uma sinfonia perturbadora. Ainda moro no mesmo sobrado, agora sem minha mãe que se foi há alguns anos, mas a lembrança do mendigo ainda assombra minhas noites. Era uma noite sombria de outono quando, aos 8 anos de idade, eu me vi sozinho em casa pela primeira vez. Meus pais haviam saído para um evento, prometendo voltar antes que a escuridão tomasse conta. A casa, normalmente cheia de risos e luz, agora estava silenciosa e envolta em sombras. Eu, curioso e corajoso como qualquer criança, decidi aproveitar a noite assistindo televisão e devorando doces. Meus pais partiram e a sensação de independência misturada com um leve arrepio de solidão preenchia o ambiente. No início, tudo correu bem. Eu assistia a desenhos animados, devorei doces e brinquei com meus brinquedos favoritos. Contudo, à medida que as horas avançavam, a casa parecia assumir uma atmosfera diferente, algo além do alcance de minha compreensão infantil. Fui para a cama no horário habitual, mas algo estava fora do lugar. Os rangidos da casa, normalmente ignorados, tornaram-se mais pronunciados. Os quadros nas paredes pareciam observadores silenciosos e o vento lá fora parecia sussurrar histórias sombrias. Enquanto eu tentava adormecer, percebi algo estranho. Um arranhar, um som irregular e suave, ecoando pelos corredores. Meus ouvidos aguçaram-se e meu coração acelerou. Passei a noite envolto nesse ruído perturbador, incapaz de identificar sua origem. Cada arranhão parecia mais próximo,
cada som se transformando em uma sinfonia sinistra. Aterrorizado, desci as escadas, sentindo um frio percorrer minha espinha. Os sons agora pareciam vir da sala de estar. Lentamente abri a porta e a escuridão abraçou-me como um manto. Os ruídos continuaram cada vez mais altos. O medo me dominava. Avancei com coragem infantil, confrontando o desconhecido. Ao entrar na sala, avistei uma sombra movendo-se rapidamente. Meu coração quase saltou do peito, mas então uma pequena criatura veio à luz, revelando-se como a fonte dos sons aterrorizantes. Era um rato, um pequeno roedor cinza que se aventurara pela casa em busca de migalhas. A princípio, ri de alívio ao perceber que meu tormento noturno não passava de um visitante inofensivo. No entanto, enquanto observava o rato, algo estranho aconteceu. O rato parecia me encarar com olhos inteligentes, como se compreendesse meu alívio. Pareceu-me por um momento que havia algo mais nesse encontro. A criatura fez um pequeno gesto, quase como um agradecimento, e então desapareceu na escuridão. Confuso e perturbado, retornei ao meu quarto e adormeci. Na manhã seguinte, meus pais voltaram, encontrando-me exausto e contando a história do rato que me aterrorizara. Eles riram e me tranquilizaram, explicando que, por vezes, a escuridão pode transformar até mesmo os menores acontecimentos em algo aterrador. Contudo, anos depois, eu me pego pensando naquela noite. A lembrança do rato inteligente e dos estranhos eventos permanece viva em minha mente. Afinal, será que foi apenas um encontro casual ou algo mais sinistro estava em jogo? A verdade continua perdida nas sombras daquela noite sombria. Uma história que compartilho agora, esperando dissipar as dúvidas que ainda me assombram. A cidade de Varginha, envolta por suas próprias sombras, foi o palco de um pesadelo que se desenrolou comigo alguns anos atrás. Veja bem, contar essa história não é fácil, mas talvez me ajude a superar de vez esse tormento. Aos 20 anos, eu decidi morar sozinho à cidade de Varginha para cursar a faculdade. Como muitos adolescentes, eu buscava independência e novas experiências. No entanto, o que encontrei não foi uma jornada de autodescoberta, mas sim um mergulho inesperado no horror mais profundo. Uma noite comum, silenciosa e solitária como tantas outras, transformou-se em um pesadelo quando minha casa, modesta e distante, foi invadida por 3 sombras indesejadas. Os invasores, desconhecidos em suas máscaras da escuridão, irrompiram em minha privacidade, quebrando a paz que eu lutava para construir. Fui confrontado com a frieza de suas armas e a brutalidade de seus propósitos. A agonia do desconhecido era palpável, envolvendo-me como um abraço sufocante que anunciava o início de uma noite de terror. Amarrado e impotente, testemunhei o rosto distorcido da maldade enquanto os invasores desferiam golpes que ecoavam nas paredes da casa vazia. O que eles procuravam? Dinheiro, objetos de valor, talvez algo que pudesse compensar suas vidas desviantes. Revistaram cada canto, despejando gavetas e revirando armários, mas encontraram apenas a pobreza de um estudante tentando encontrar seu caminho. Antes tivesse algo que valesse a pena ser roubado, porque frustrados, suas intenções se tornaram mais cruéis. "Onde está o resto, moleque?" rosnou um deles, seus olhos penetrantes refletindo a crueldade que se aninhava em sua alma. Eu, no entanto, não tinha nada mais a oferecer. A dor de suas ameaças se misturava com a dor física, criando uma agonia que chegava a doer. Decididos a extrair algo de valor que não havia, eles lançaram-se em um jogo sádico. Tortura física e mental se tornaram seus meios, e suas palavras, promessas de morte. Cada batida era uma afirmação de poder, cada ameaça uma lembrança cruel da minha fragilidade diante do desconhecido. Eu estava preso em um pesadelo, sem esperança de escapar. A dor se tornou minha única companheira naquela casa. Aquela noite parecia não ter fim sob o peso da agonia. Minha mente oscilava entre a realidade e a fantasia sombria que se desenrolava diante de mim. Cada momento era uma eternidade, e cada batida de coração ecoava como um tambor de funeral. No entanto, como uma luz fraca na escuridão, a salvação surgiu. Um vizinho, atento a esses sons estranhos que escapavam da minha casa, decidiu agir.
Desprezando o medo que a intrusão trazia, ele chamou a polícia, acionando a justiça para interromper o pesadelo. Os invasores, envolvidos em sua própria depravação, mal tiveram tempo de reagir. O som das sirenes da polícia, ecoando como um anúncio de justiça, trouxe um alívio que se misturou com o temor em seus olhos. O tormento que haviam desencadeado chegava ao fim. Os oficiais invadiram a casa, rompendo a cortina do horror que se desenrolava em seus corredores. A libertação foi instantânea, mas as cicatrizes permaneceriam. Os invasores foram detidos, arrancados da escuridão para encarar a justiça que tanto tentaram ignorar. À medida que a polícia me libertava das amarras físicas, percebi que as feridas mais profundas eram as que não podiam ser vistas. O terror que experimentei naquela noite tornou-se uma sombra que ainda paira sobre minha vida.